É o Bobsauro. Isso não é tão, assim, evidente, né, de um disco rodando, né. Na verdade, é a mesma conta do dipolo. Se esse cara tem uma densidade, digamos, uniforme, seria absolutamente a mesma conta. Na verdade, eles são momento dipolo e momento angular, aqui no caso intrínseco, né? Momento angular quer dizer, não é que esse cara está rodando em alguma coisa, que ele está rodando ao redor de um eixo, ele é um corpo extenso, está rodando ao redor de um eixo, né? O eixo pode estar nele, né? Então, alto giro, vamos dizer assim. No final eu chamo de spin, né? Se for uma partícula, eu chamo de spin, como se fosse um alto giro da partícula, mesmo ela sendo pontual. E vamos até discutir porque isso não faz tanto sentido. Mas a questão, assim, sobre essa condição, vamos supor que que é praticamente verdade sempre, né? O seu material, ele tem uma densidade de massa e uma densidade de carga. Esse ρ aqui só é a densidade de carga que a gente está usando. M aqui é para dizer que é a densidade de massa. Se esses caras são proporcionais, é mais ou menos óbvio, né? Onde tem mais massa, deve ter mais carga, se o seu material é carregado. Se eles são proporcionais, o que eu vou fazer aqui vale. De onde eu tirei isso? Então é fácil, vamos dizer assim. Então esse C é uma questão de proporcionalidade e obviamente é bem fácil calcular ele C, né? Porque se você integra aqui os dois lados, aqui vai em todo o corpo, aqui vai dar massa total, aqui vai dar carga total, né? Então, na verdade, esse C, então aqui deu uma massa total, chama de Mzinha, carga total chama de Q. Na verdade, o C é a massa por quê? Massa total para carga total. Vamos guardar isso, a gente vai usar depois no final. Mas aí vamos voltar para a ideia. Vamos supor que você tem um corpo extenso aqui, né? Então eu voltei aqui no nosso original, era I, X aqui é L, né? O DL. Coisa. Então eu voltei para uma questão desse objeto ser extenso, né? Ou não ser uma. Extenso ele é, né? Mas não ser uma linha. É só voltar, retroceder aquela lógica de como é que você vai do J para o I, né? Vai do I para o J. Então isso aqui vira uma integral aqui no, no seu volumezinho de J. Agora, o que eu vou fazer daqui para cá? Eu vou escrever aqui o que é J, né? J, ele é ρ, é o que a gente usou nas contas, né? Do disco, da espira, do disco, da esfera e da bola, né? J é ρv. Quando você está num ponto, ele tem uma densidade, aqui no caso de carga, né? Essa densidade de carga, um tantinho de carga que move a velocidade v. Então esse cara aqui é ρ vezes v. Então eu escrevi o v aqui e aqui o ρ. Montou meio que um momento angular, né? Naquele ponto, né? Em cada ponto ali tem esse cara aqui movendo a velocidade v. Esse aqui é o momento angular ali, né? Falta massa, né? E o momento angular é x vezes p, produto vetorial de x com p, né? Mas beleza, onde vai aparecer a massa vai vir daqui do truque. Então, no lugar dessa densidade de carga, eu vou substituir pela densidade de massa. Então, eu boto a densidade de massa aqui, então é só dividir por C, mas o C é isso, então aqui o Q em cima e o M embaixo. Beleza. Agora, o que é o ρ, densidade de massa, dV? Né? Isso aqui é o dm, né? É o infintésimo de carga que tem naquele ponto, né? Então, você pode substituir isso aqui pelo dm, né? E botar ele aqui dentro só para ficar junto, aqui, isso aqui tudo. Então você está pegando em cada ponto o produto vetorial do x com a quantidade de massa que tem ali vezes velocidade, né? Somando, somando, somando. Então, obviamente, naquele pedaço, o que significa isso, né? Ali tem uma massa dm com velocidade v no ponto x. Isso daqui é um momento angular associado àquele tantinho de massa, né? Aquele dm que tem velocidade v. Então isso daqui é um dl, né? Esse aqui é o L aqui é o momento angular. Então esse aqui é o infintésimo. Então você tem um momento angular para aquele pedacinho, um momento angular para outro pedacinho, 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 e soma, né? Então esse aqui vai dar um momento angular do seu corpo. Então eles são lineares, né? A constante de proporcionalidade é a carga total dividida por 2 vezes a massa. Esse resultado, ele só assume isso, né? Que a densidade de carga é proporcional à densidade de massa. O resto aqui não depende de como é o corpo, né? É um estado universal. Então daqui você tem, por exemplo, o que é o momento angular da bola girando? Só joguei para lá para cá e reescrevi. Não precisa fazer mais conta nenhuma. Então esse aqui é o momento angular de uma esfera de raio A, densidade de carga uniforme, densidade de massa uniforme, rodando, né, com velocidade angular ômega. Essa aqui digamos, seria o spin, né, dessa esfera. O spin, digamos, da Terra girando, né, no momento de rotação.
Agora, uma sequência aqui de comentários para a gente acabar, finalmente. O elétron ele possui um momento angular intrínseco, que a gente chama de o spin. Né? É a ideia de que quando você bota, por exemplo, um campo magnético no elétron, o campo magnético tende a acoplar com o momento angular. Então, você tem um elétron girando no átomo, você bota o campo magnético, aparece um termo de interação. Mas mesmo se esse elétron não estiver girando ao redor de alguma coisa, tem um termo de interação. Você bota o campo magnético do mesmo jeito, como se estivesse rodando. Então, você entende como se tivesse tem um momento angular intrínseco ao elétron. Né? Então, ele não precisa estar rodando para ele ter essa propriedade de momento angular para acoplar com o campo magnético. Isso que a gente chama de spin. O spin, digamos, a componente, vamos supor que você está medindo aqui a componente Z, né? A componente, ou qualquer componente que você medir do spin do elétron, ele sempre vai dar H cortado sobre 2. Então, vamos imaginar um modelo onde o elétron é uma esfera de raio A, de raio R, sei lá, vou chamar daqui a pouco, rodando, né, girando ao redor de um eixo para criar esse momento angular intrínseco, que é H cortado sobre 2. Então, quer dizer assim, vamos supor que isso aqui é uma esfera, tem H cortado sobre 2, eu quero estimar, então, qual o raio do elétron. E se esse cara está rodando, ele pode escrever esse ômega A vezes A. Ômega A é a velocidade de giro. Então, eu posso escrever isso como MVA. Então, MVA, então aqui é MVA. Esse fator numérico é porque eu escolhi a ideia voltando que o elétron, aqui no caso, seria uma bola. Mas se o elétron é uma casca, essa estrutura é a mesma, só muda o fator numérico. Se o elétron é um disco, não faria muito sentido, mas também, uma espira também seria a mesma coisa. Então a questão é que, assim, que esse cara daqui, MVA, é da ordem de H cortado, se isso aqui é um elétron. Então o A, ele ficou assim, né, H cortado MV. Então repare que com a maior velocidade que está rodando, menor é o raio dele. Né? Então qual seria o menor raio possível que o elétron pode ter? Para ele girar de forma a criar um momento angular intrínseco da ordem de H cortado. A maior velocidade, o menor raio que ele pode ter é a maior velocidade que ele pode girar. A maior velocidade que ele pode girar, aqui vamos botar um de relatividade no jogo, né? É a velocidade da luz. Não tem como estar girando mais rápido que isso. Então se você bota aqui a velocidade da luz, você cria uma escala natural aqui. É para que H cortado MC. Né? Então dá a massa do elétron, H cortado, e, C, constantes universais, né? Massa do elétron periódico. Então H cortado é MC, isso aqui tem unidade de comprimento. Isso se chama de comprimento de Compton. Então ele dá ordem de 10 a menos 12 metros. Repara que aqui tem H cortado, então a ideia que está aqui, que isso tem caráter quântico, é a massa aqui da partícula, no caso o elétron, e relativístico, né? Porque tem um C. Então isso aqui geralmente é a escala onde você tem efeitos quânticos relativísticos. Seria a escala de mãos da eletrodinâmica quântica. Aí, então, só para guardar aqui, só para comentar. Só que aqui tem um problema. Você associar isso ao tamanho do elétron não faz muito sentido. Porque isso é 10 a menos 12. Depois eu vou falar de outra coisa. O tamanho de um núcleo atômico que tem, às vezes, prótons e nêutrons, que esses sim são grandes, né, comparados ao elétron, bem maiores que o elétron, é 10 a menos 15. Então o elétron é como se tivesse um sistema Terra-Sol, né, só que aqui você está falando que a Terra é 1000 vezes maior que o Sol. Então não faz muito você sabe que o melhor, né, assim, depende disso, sabe que você consegue chegar nessas escalas, porque a gente chega até dentro do núcleo, né, e você sabe que o elétron é muito menor que isso, ou menor, o menor que isso, até tudo que a gente não vê nenhum tipo de estrutura para o elétron, né, até hoje, ao contrário, digamos, próton não é fundamental, o nêutron não é fundamental, você tem quarks e tal, agora o elétron não, né? O elétron, se ele tem alguma estrutura muito menor do que isso daqui, e então não faz sentido assumir que ele é uma bolinha rodando, porque se ele fosse uma bolinha rodando, ele tinha que ter esse tamanho, né? Então o spin não é isso, né? Não é a ideia de uma bolinha rodando, é uma propriedade intrínseca do elétron, mesmo ele sendo um ponto, uma partícula pontual. Mas beleza, isso aqui é só para marcar, né? E como eu comecei a falar de escala, vou falar de mais outras aqui, só para pontuar, eu gosto de falar de mecânica quântica, que é o negócio que eu gosto mais. Até também gosto muito, mas acho que eu gosto mais talvez de quântica. Então a ideia é só uma curiosidade dentro da curiosidade. Né? Tudo que eu estou falando desde que eu comecei a falar de curiosidade, você pode ignorar, né? Pode pular, a aula já acabou. Né?
A aula acabou e a gente está conversando agora. Então, dentro dessa curiosidade, se você tem um cara que tem carga, né, e massa e relativístico, então você pode criar uma outra escala, que é o que se chama de raio clássico do elétron, que esse aqui a gente já falou antes lá. Né? Então é quadrado, 4π0 mc quadrado, como se fosse um elétron, a alta energia do elétron. Né? Então se o elétron é uma bola de uma certa bola de certo raio, qual a energia para você criar essa bola com carga Q, né? Isso é mc quadrado. Então isso tem uma relação então cria essa escala daqui. Então esse seria o tamanho do elétron para a mecânica clássica. Ele já é bem menor, é 10 a menos 15. Aqui na verdade que está a ideia, porque eu falei da outra vez, porque esse daqui é o fim da eletrodinâmica clássica, como teoria, assim, porque ela não faz mais sentido físico. Né? Mas repara que em 10 a menos 12 você já tem efeitos quânticos e relativísticos. Né? Aqui seria o limite para o cara clássico, mas esse negócio que já acabou muito antes, né? Porque já ficou, antes de chegar aqui já ficou quântico, e antes de chegar aqui já ficou quântico e relativístico. Né? Mas aqui eu quero discutir 3 escalas. Né? Essa escala, o raio clássico do elétron, beleza? A do Compton, né? A gente já tem. E então, se você tem essas duas, você pode dividir uma pela outra. O raio clássico pelo Compton, só substituir ele corta o M, corta um C, né? E fica um H cortado aqui. Então, como essa é a razão de 2 caras que têm dimensão de comprimento, isso aqui tem dimensão de nada. Isso aqui é número. Esse aqui é um número mágico. Então, você pega no calculador e faz, né? Eu acho muito legal, pelo menos, fazer isso uma vez. Pegar, botar os números e ver mesmo. Isso daqui dá praticamente 1 sobre 137. Dá isso aqui. Né? Uma coisa meio que... é quase 10 a menos 2. Né? 7 aqui vezes 10 a menos 3. Né? Porque aqui é 1 dividido por 100, mais ou menos. Né? Um pouco menor. Então, esse daqui, por isso que 1 sobre 137 é geralmente o número favorito de todo físico de partículas. Porque esse cara é isso. Por que isso? Vai saber. Né? Mas esse número é muito importante porque ele regula a interação eletrodinâmica quântica, a interação entre elétrons e pósitrons, elétron, fóton e tal. E esse número ser pequeno é o que permite você fazer teoria de perturbação, diagrama de Feynman, para estudar as coisas. Então, aqui. Então, ele regula a eletrodinâmica quântica. Isso aqui é uma maravilha. Né? Temos a interação forte. Esse é o parâmetro que regula, digamos, a interação, porque ele é forte, né? Porque esse cara é da ordem de 1, seria assim. Aí você não consegue expandir. A ideia é que, como esse cara é pequeno, você expande potências dele. Então, essa ideia é que o próximo tempo sempre vai ser menor, você pode parar a série, né? Calcular termo a termo na série, porque o próximo termo é menor, porque vai pegar esse cara que é o quadrado, esse cara é o cubo, e por aí vai. Então vai ficando menor, menor. Mas se esse cara daqui fosse 1, não faz sentido você fazer série disso, né? Porque esse cara é o quadrado, o cubo, tudo tem o mesmo tamanho. Então por isso que não tem interação forte, não tem um método perturbativo para tratar disso, os fenômenos. E agora, só uma curiosidade, que existe uma terceira escala, quando você está falando de elétron, quântico e, digamos, de carga quântica e relatividade. Seria a escala de um átomo, que aqui é a escala quântica, mas não relativística. Então aqui você vai escalando. Então é o raio de Bohr. Se o cara tem carga e é quântico e tem massa, você só tem esses 3 parâmetros. Você consegue fazer uma escala de comprimento. Isso aqui é o único. É o comprimento de raio de Bohr, que é mais ou menos o tamanho de um átomo de hidrogênio. Então você tem essa escala. Essa escala daqui, ela é quântica, o cara tem carga. Aqui não tem relação com a massa. Né? Esse aqui é universal, no sentido que, assim, fenômenos com partículas carregadas, relativísticos e quânticos. Aqui é qualquer cara que tem carga, tem massa e é relativístico. E aqui o cara tem carga, tem massa e é quântico. Não é relativístico. Então esse daqui é 10 a menos 11, esse 10 a menos 15, o outro 10 a menos 12. 12, 13, por aí vai. Então você tem... Mas repara que tudo está meio que repetindo, né? Carga, massa, H cortado, C. Então quer dizer que, na verdade, essas 3 escalas não são independentes. Né? Essa escala faz um sentido muito claro, porque você chegou no regime quântico.
Essa daqui também tem um parâmetro muito claro. Ele virou quântico, ele já era quântico, agora virou relativístico. Agora esse daqui, repara que o fim da eletrodinâmica clássica, ele não faz muito sentido, não existe essa escala no sentido de você chegar nela e acontecer alguma coisa. Né? As coisas já aconteceram, já virou quântico e já virou relativístico. Você fala assim, então por que esse cara existe? É porque na verdade repara que você tem 3 caras, mas a razão deles desse número, na verdade essas 3 escalas não são independentes, né? Elas são correlacionadas. Assim, aqui, a razão do Compton pelo clássico é alfa. Então, o Compton e o clássico, né, é o alfa. O clássico e o Compton. Eu escrevi isso aqui primeiro. Mas se você for comparar, pegar a razão, por exemplo, do Compton e do raio de Bohr, dá alfa também. Esse aqui é o espinel, por isso que eu vou usar do cubo. Né? Então, na verdade, essas escalas não são independentes. Né? Por exemplo, a clássica eu posso escrever em termos do raio de Bohr também. Só substituir aqui que ficou alfa ao quadrado. Né? Então, na verdade, sim. Esse cara descreve efeitos quânticos não relativísticos. Aqui, efeitos quânticos e relativísticos. Né? E o clássico, na verdade, se você for olhar, você pode eliminar o alfa aqui. E o alfa, na verdade, é porque você tem 2 escalas, né? O Compton e o Bohr. E a razão dos dois, né? Digamos aqui, você bota o Compton, você substitui que elimina o alfa, né? Na verdade, o clássico ele simplesmente é uma combinação dessas duas. Né? Ele é o Compton ao quadrado pelo Bohr. Né? Então, é a razão do Compton pelo Bohr. Né? O Compton pelo Bohr, aqui que é alfa, vezes o Compton. Né? Pode escrever em termos do Bohr também, vai ficar o alfa quadrado, provavelmente. Né? Então, isso multiplica pelo alfa do Bohr, divide pelo alfa do Bohr, aqui vai ficar esse cara ao quadrado, a do Bohr, então vai ficar alfa ao quadrado. Mas só para dizer, na verdade, quer dizer assim, o clássico, na verdade, esse raio clássico do elétron pode encarar como uma consequência, né? Digamos, não é fundamental nesse sentido que esses caras, eles determinam uma escala de física e esse também determina uma escala de física. Esse daqui é só a razão de um com o outro. Né? Mas aparece nas contas, né? Não é um negócio assim para jogar fora. Beleza? Gostou da brincadeirinha das escalas? Isso é legal porque vai escalando, né? Muito estranho, porque ele vai... Eu acho muito curioso, porque é o mesmo parâmetro. Né? Então, quer dizer assim, esse cara é 10 a menos 2, mais ou menos. Então, o Compton é mais ou menos 10 a menos 2 menor que o Bohr. E o clássico é 10 a menos 2 menor que o Compton. Né? Então, mais ou menos, o clássico é 10 a menos 4, mais ou menos menor que o Bohr. É isso, só isso que eu queria falar. Então, chega, galerinha. Semana que vem, vamos falar de mais coisas. Né? Falar de energia magnética, coisas relacionadas a isso, circuitos, indutância mútua, esse meio chatice, mas no meio disso tem umas coisas legais, beleza? Então valeu, galera, chegou, acabou por essa semana, valeu e fui! Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.